mais um Papo de Federal. Eu me chamo Yasmin, sou apresentadora. Vou fazer minha autodescrição agora. Eu tenho 1,65 m, cabelos castanhos cacheados médios, olhos castanhos e estou vestindo a farda do IEP com um casaco preto por cima. Oi, pessoal, meu nome é Lavínia, eu tenho 16 anos, sou aluna de mecatrônica, vou me autoescrever para que todos possam ver. Eu tenho 1,63 de altura, sou parda, tenho cabelos ondulados e uso óculos. E estou usando a farda do IF e uma calça jeans preta. Hoje a gente vai trazer aqui o tema de jiu-jitsu brasileiro. E para falar um pouco disso, a gente trouxe o mestre Bruno. Obrigado pela oportunidade. Se o senhor pudesse apresentar e se autodescrever. Eu sou Bruno Ramos, tá? Sou branco, tenho 1,75 m e 45 anos. Jiu-jitsu é minha vida, né? Apenas minha rotina, né? E é um prazer estar aqui com vocês, falando que eu puder contribuir para esse papo de federal, né? Estarei aqui atendendo aí perguntas, as dúvidas que vocês se dirigirem a mim. Bom, então eu vou começar com você. Primeira pergunta é, qual a sua experiência pessoal com o jiu-jitsu brasileiro que fez você começar a praticar o esporte? Um adolescente cheio de vibrações, sempre gostei muito de artes marciais e tinha muita energia, né? Eu sempre fui aquela criança, aquele adolescente que brincava muito e dormia pouco, né? Sempre tive muita energia. E o que é que acontece? Eu sempre fui ficcionado por artes marciais, assisti os filmes de Bruce Lee, Van Damme, né? E já tentava assistir aquilo ali, já tentava fazer nos colegas na rua, brincando, né? Terminava o filme e eu já marcava uma brincadeira já pensando em simular possíveis técnicas que eu assisti no filme, né? Aí quando foi lá para os anos 90, especificamente 93 para 94, aí surgiu um boom do jiu-jitsu, né? Que foi quando o jiu-jitsu, através do membro da família Gracie, Royce Gracie, se apresentou no UFC. Né? No UFC, falando assim, de forma mais abrangente. E aquilo ali me deixou ficcionado, né? Um cara bem mais fraco, né? Assim, magro, derrotando gigantes e, tipo, fazendo os caras se render, né? E é a chamada finalização. E às vezes sem nem agredir os caras direito. Enquanto os caras vinham dar chute, pontapé, ele fazia aquilo, né, de uma maneira mais com contato, com controle da distância, né? Um dos princípios do jiu-jitsu, né? Ele se conectava ao oponente e terminava ali com um estrangulamento ou uma chave de articulação, e aquilo me deixou ali fascinado, né? Aí eu, quando cheguei em casa, eu fui pedindo minha mãe para treinar. Tinha alguns empecilhos, porque o jiu-jitsu antes tinha muita discriminação, preconceito, por causa que tanto do jiu-jitsu com as outras artes marciais, como do jiu-jitsu membros de um time contra outros times, né? Aí minha mãe meio que proibia aquilo ali, porque parecia muito com torcida organizada, né? Que às vezes vê pessoa de um time rival e brigam, eram para quem está assistindo que não conhece, né? Saber um pouco e comparar um pouco, né? Então era um ambiente um pouco hostil, minha mãe não deixava treinar, mas quando chegou em agosto de 1995, ela não conseguiu. Um primo meu começou a dar aula, né? Eu estava assistindo televisão, tinha ganhado o campeonato. Quando eu vi ele dando uma entrevista, eu fiz, é agora, né? O primo meu fazia tempo que eu não via. Aí pronto, aí ela pegou e só assim ela se rendeu e deixou treinar com meu primo, né? Também, ele é meu primo por parte de pai, né? Primo paterno. E eu falei com meu pai, ó, falo com minha mãe, diga que é seu sobrinho, diga, entendeu? Aí minha mãe pegou e deixou. Foi uma ida sem volta, né? Hoje são 29 anos de jiu-jitsu e eu tô aqui, né? E tipo assim, é minha vida, como eu falei no começo, né? Não é apenas minha rotina, uma coisa que realmente
está dentro de todo o meu ser. Eu vivo o esporte. Legal. Eu queria que o senhor saiba um pouco de história do jiu-jitsu. Há alguma diferença entre o jiu-jitsu clássico de antigamente para o jiu-jitsu brasileiro hoje? É o seguinte, né? Existe o jiu-jitsu hoje em dia, né? O jiu-jitsu, ele é o BJJ, o jiu-jitsu brasileiro, né? Brazilian Jiu-Jitsu. Ele veio em 1904 para o Brasil, através de Mitsui Maeda, onde o apelido era Conde Koma. Ele veio para Belém e trouxe o jiu-jitsu tradicional. Esse jiu-jitsu tradicional foi aprendido por Carlos Gracie, que ensinou a seus irmãos, e a diferença do jiu-jitsu brasileiro para o jiu-jitsu tradicional é esse jeito brasileiro, né? Quando chegou aqui, estilo futebol. O futebol veio da Inglaterra, mas os jogadores brasileiros, né? Você vê, né? Veio da Inglaterra, mas os jogadores brasileiros hoje em dia tomam conta do mundo todo pela essa questão, vamos dizer, pode ser mixigenação de sangue, não sei, mas essa mandinga, esse jeito brasileiro, né? De ser do samba, né? Dessa coisa, talvez por esse lado, o jiu-jitsu, quando bateu aqui no Brasil, através da família Grace, né? E teve um membro em especial que alavancou esse aprimoramento do jiu-jitsu, tá? Foi o Hélio Grace. Ele era um dos mais fracos dos irmãos, eu acho que foi da primeira geração, foi um dos últimos a praticar, entendeu? Porque ele era raquítico e, tipo assim, qualquer coisinha desmaiava, entendeu? Ele era muito fraco. Então, ele começou a treinar e começou a desenvolver técnicas de alavancas, entendeu? E ele começou, o jiu-jitsu é tão incrível que ele começou a adaptar para a sua biodisponibilidade individual, né? E isso alavancou, né, o nível técnico do jiu-jitsu, deixou mais apurado, entendeu? Do que o jiu-jitsu tradicional trazido do Japão por Conde Koma. E se não fosse a família Grace, talvez o jiu-jitsu tivesse sido erradicado, por causa que a família Grace foi quem lutou depois, né? Porque o, o jiu-jitsu veio do Japão e de uma academia chamada Kodokan, que um dos líderes, eu não sei se ela era líder ou era só membro, era Jigoro Kano, que fez o judô. Então o judô veio do jiu-jitsu. E ele é como se ele tivesse pegado o jiu-jitsu e tivesse tirado algumas coisas do jiu-jitsu, entendeu? E tivesse enxugado mais ali para criar um cenário, não sei se esportivo, mais diplomático e tentar expandir pelo mundo todo, né? E tem essa história de quando chegou aqui no Brasil, entendeu? A família Grace disseminou esse jiu-jitsu e aprimorou ele, como eu falei anteriormente, através de toda a família, mas em especial de Hélio Grace por ser mais fraco do que os irmãos, e ele provou que o mais fraco pode ganhar o mais forte, entendeu? Você pode usar a força do seu oponente contra ele mesmo, entendeu? Então, são princípios do jiu-jitsu, né, que ajudam muito na hora de um combate real, né, na hora da defesa pessoal, por exemplo, entendeu? Então, esses princípios ajudam muito. Se você desvencilhar de uma agressão, como eu te falei, a pessoa mais fraca poder criar uma alavanca, entendeu? Que uma pessoa mais forte não consiga, né, segurar ou até mesmo causar um soco, um chute, você pode ali, usando vários princípios, conexão, controle de distância, né, e velocidade, essas coisas, para que você se desvencilhe ali. Então, eu acho que é mais isso, a diferença do jiu-jitsu brasileiro para o jiu-jitsu tradicional. É como se ele tivesse chegado um pouco bruto aqui, assim, fosse lapidado, né, através ali de muito estudo e muita dedicação. Que legal. O jiu-jitsu, ele é mais centrado aqui no Brasil e no Japão, ou ele está bem espalhado pelo mundo? Uma das modalidades que mais crescem no mundo todo de luta, né?
E elas são aprimoradas nos outros países? Porque o jiu-jitsu ele é muito evolutivo. Não tem como ele não evoluir. O jiu-jitsu de um tempo atrás. Agora, o mais importante e o mais interessante que eu acho é que a base, né, o alicerce, é o mesmo para todo mundo, mas ele é muito evolutivo. Ele não para de evoluir. Ele é diferente de outras modalidades de luta. Entendeu? Sempre está aparecendo coisa nova. Sempre tem que estar mudando as regras, porque ele vai evoluindo tanto que tem que mudar os regulamentos para poder criar um cenário esportivo mais dinâmico, vamos se falar assim, mais atrativo para o público leigo e etc. Entendeu? Assim, então é um desafio para as organizações que cuidam desses eventos, mas que é bastante evolutivo, entendeu? Assim, muito evolutivo. Tem bem rapidão aqui para, né, deixar a resposta mais robusta. Tem uma como é o nome daquilo? Esqueci aqui, uma estatística criada pelos dois mestres, Hélio e Carlos, né? Que duas pessoas quando começam a treinar junto, no mesmo nível, dois iniciantes chegaram para treinar no mesmo nível, treinando aqui, aí a gente vem todos os dias evoluindo, aprendendo as mesmas técnicas, participando da mesma aula e fazendo as mesmas coisas, desde o aquecimento até o encerramento da aula. Aí eu pego e falto um dia e você vem treinar. Então é tão evolutivo que esse dia que eu faltei é como se evoluísse 3 dias na minha frente. Em uma luta de campeonato equivale a 5 lutas na academia por causa da adrenalina, torcida e etc. Assim, é uma estatística, acho que eles falavam isso, né? Eu sei que eu escutei já falar nos bastidores de eventos, dos mestres mais antigos que tiveram contato com a família antes, que foram aluno da família ou foi aluno dos alunos da família, entendeu? Aí eles sempre, né, levam isso aí e falam, né, para a posteridade, né, assim, todo mundo, para as novas gerações. Legal. Eu queria perguntar sobre a sua academia. Como é que surgiu a Academia Gracie Barra? O Abinal, a Academia Gracie Barra com o Abinal é o seguinte, a Gracie Barra hoje é a maior escola de jiu-jitsu do mundo, em todos os continentes. Ela lidera a expansão do jiu-jitsu no mundo todo, no planeta. Né? O maior número de escolas quem tem hoje é a Gracie Barra. Eu entrei minha academia surgiu de que forma, né? Eu comecei a treinar aqui em Natal, né? E depois fui morar em São Paulo e fui para outra academia. Fiquei treinando lá. Essa academia, os mestres desfizeram uma sociedade e ela meio que rachou e todo mundo procurou seus caminhos, né? Então, eu treinava lá com vários campeões mundiais e eu morava na academia, eu dormia no tatame, né? E aí, enfim, aí já faz parte da minha história, mas vamos lá. Depois disso, eu voltei para Natal, né? Porque era difícil viver como atleta, essas coisas todas, já tinha um filho, aí tive que trabalhar de porteiro, de vigilante, aquela coisa toda, mas nunca deixei o jiu-jitsu e nem nunca quis deixar, né? Eu sempre tive uma convicção em mim mesmo, que mesmo que eu enveredasse ali por outras profissões, né, por questões de necessidade, de criar uma coisa sustentável para mim e para minha família, né, se o jiu-jitsu não desse para fazer isso, e graças a Deus hoje eu vivo só disso, né, mas eu vim aqui para Natal, estava sem time, eu tinha só um professor responsável por mim para assinar as competições, que você precisa de um responsável técnico para poder assinar a, a sua, vamos dizer, esse seu cadastro nas confederações, para você lutar campeonato internacional, entendeu? E você vai representar aquele time daquele professor. Então, o que foi que aconteceu? Eu estava sem time, assim mesmo, né? Ele só tinha esse professor que assinava por mim. E quando eu cheguei, saí de um campeonato Norte-Nordeste aqui na Paraíba,
em João Pessoa, e um amigo, né, um colega, chegou para mim e fez, pô, tô sabendo que tu tá sentindo, vamos para Gracie Barra. Eu não acreditei na hora, eu falei, sério mesmo? Perguntei 3 vezes. Aí ele, pô, eu digo, não, meu, tu tá falando sério? Sério, pô. Então, aí eu tinha vários ídolos na Gracie Barra, inclusive alguns aqui do Nordeste, né, que treinava na Gracie Barra. Aí ele me chamou para fazer parte da Gracie Barra Pernambuco, né, que era uma Gracie Barra mais voltada para a competição. Eu falei com o colaborador regional para poder entrar, ser membro da Gracie Barra por aqui, e fiquei fazendo meus treinos de 15 em 15 dias. Eu passava uma semana lá em Recife, treinando, e foi assim que eu entrei na Gracie Barra, né? Aí depois minha escola, padronizei, fiz tudo que a Gracie Barra exige para você poder ter uma franquia, né? Para você ser um franqueado da Gracie Barra, layout de academia, método, sistema. Então tudo isso eu fiz e já fazem 12 anos que eu estou na Gracie Barra, né? E hoje em dia eu digo que a Gracie Barra faz parte da essência que me fez acordar para a vida, né? Ver o jiu-jitsu de uma forma mais abrangente, ver o jiu-jitsu. Eu sempre tive o jiu-jitsu como uma coisa muito profunda, mas eu não tinha ideia da abrangência que isso me permitia, entendeu? Assim, dentro eu não sabia que era tanto, né? Quando você quer ser uma ponta entre o jiu-jitsu e o maior número de pessoas possíveis, isso amplia de uma maneira, né? Quando você dá aula para todas as faixas etárias, né? Quando você não dá aula só para competidores, né? Quando você vê que tem três níveis de competidores: o competidor assíduo, o competidor recreativo e o competidor aleatório, entendeu? Que compete aqui, aí passa um tempo, aí se prepara, aí vai para aquela competição X, entendeu? E tem aquele recreativo que escolhe 3, 4 campeonatos por ano, que ele acha mais legal, entendeu? Dentro da sua rotina, usa aquelas fases ali para se preparar e vai. E tem o assíduo e os profissionais, né? Os profissionais é porque vivem de competição, de patrocínio, onde o resultado é muito importante para que ele continue crescendo. E tem os assíduos, que independente se está ganhando, se está perdendo, está competindo. É praticamente um profissional que se sustenta, ou às vezes tem até patrocínio também, mas também se não tiver, está indo. Entendeu? Então, quando a Gracie Barra daqui da Coab Now foi criada, o senhor já se tornou automaticamente mestre de lá. Isso. No caso mestre, né, mais um respeito, né, mestre no jiu-jitsu a partir do 7º grau, quando você é faixa coral. Então, mestre, assim, eu não corrijo tantas pessoas, assim, pela questão mais de conveniência, né? Mas sempre que eu tenho oportunidade, eu sou professor. Mestre pode ser, pronto, eu sou professor, pode ser professor-chefe, instrutor-chefe, entendeu? Professor responsável pela Gracie Barra Coabinal, mas mestre no jiu-jitsu a partir do 7º grau, onde sua faixa passa de preta para coral, entendeu? Então, eu só vou, ainda falta um tempinho para mim, acho que 12 anos, para mim poder ser um mestre de fato e de direito, entendeu? Assim, mas o mestre, que você chama pela questão de respeito, ou pela questão de ser o mais graduado da escola, né? E a gente não se vê como academia, a gente se vê como escola de jiu-jitsu, porque a gente tem currículo, tem método, sistema, entendeu? Tem uma grade curricular de técnicas, tem programas evolutivos, né? A Gracie Barra hoje ela tem o programa GB1, que é o programa fundamental, o programa para quem nunca teve contato com a arte ou teve poucas primeiras aulas, onde você vai aprender uma técnica básica de luta, de ataque e de defesa em cada situação de luta, entendeu? Assim, por exemplo, uma situação de montada, né? Não sei se vocês entendem, né? Mas tem uma imobilização onde você monta na pessoa, né? E você tem técnicas de como tirar a pessoa de cima de você, na montagem, e tem técnicas de que você está em cima, conseguir o controle total da pessoa que está embaixo e ali conseguindo aplicar, como eu falei antes, né? Técnicas de estrangulamento, chaves de articulação, pontos de pressão e etc. Entendeu? Então é mais voltado
isso, né, que realmente a Gracie Barra hoje é uma escola, né, que tem tudo isso, né, para receber aí o maior número de pessoas possíveis. E a gente trabalha, como eu te falei, da faixa etária de 3 anos até, eu acho que tem uns 65 anos hoje lá na academia, e todos eles conseguem fazer do seu treino um momento seguro e agradável por causa desse método, né, desse sistema. Quais são os valores filosóficos do jiu-jitsu brasileiro? O jiu-jitsu brasileiro hoje, né, essa parte filosófica, né, eu posso falar no geral, né, tem muitos valores filosóficos no jiu-jitsu, né? Mas tem 3 deles, inclusive, são os valores essenciais da Gracie Barra, que é irmandade, integridade e desenvolvimento. Esses 3 são coisas que eu carrego comigo para as tomadas de decisões. Quando eu estou um pouco indeciso com alguma coisa ou a dúvida, eu vou nesses 3 valores ali para as tomadas de decisões, né? A irmandade é uma coisa que você tem que ver que o valor do ser humano não é o quanto ele tem, ou se ele é bonito, ou se ele é famoso, né? Se ele, como eu falo, quanto ele tem, que eu falo é coisas materiais, se é bem sucedido financeiramente, mas é o que você pode contribuir na vida do próximo, entendeu? E isso ter um sentimento colaborativo mútuo, né? Entre todo mundo que está ali. Né? Eu agrego na sua vida, você agrega na minha, né? E assim vice-versa. Aí tem integridade, né? Manter íntegro algumas tradições, trazidas desde a época de Conde Coma, entendeu? Que é muito importante, porque foi essa questão, esse viés oriental, né, que veio de lá para cá também, que é muito forte até hoje, naqueles que realmente conservam esses princípios, né? Conservam esses princípios. Aí eu chamo isso de integridade, né? Deixar íntegro uma coisa que foi feita lá atrás e que o mundo passa por muitas transformações e que valores essenciais, até para a gente viver bem em sociedade, estão se dissolvendo. Entendeu? Então, a integridade é uma delas. E o desenvolvimento é aquela coisa de você sempre estar tentando evoluir, com qualquer circunstância que te aconteça. E o jiu-jitsu ensina muito sobre isso. Né? Às vezes você está por baixo, sendo ali esmigalhado, mas nem tudo está perdido. Você vai, tá entendendo? Dar a volta por cima, num piscar de olho, tu tá ali todo, aí tu vira, tu tá entendendo? E dá uma volta por cima, ou então ao contrário, entendeu? Tu tá crente que tá abafando ali, no piscar de olho, tu, bum, tu tá por baixo, mas aquela coisa nem tudo tá perdido, entendeu? Aí você pode bater, né? Inventar uma nova rota, recomeça a luta, né? Quando você bate, você desiste, mas você procura saber, é bastante evolutivo. Por isso que tem a ver com essa questão do desenvolvimento. Né? Essa parte de, por exemplo, você tem uma meta, né? Você vai lutar, você tem uma meta de querer que seus movimentos perante os seus se sobressaiam e eu chegue numa possível finalização ou uma imobilização, ou dependendo da organização, os pontos e eu terminar ali ganhando. Mas, às vezes, o que é que acontece? Eita, mas ela é cascuda. Aí começa o meu pensamento, ela é cascuda, eita. Você está entendendo? Aí, às vezes, eu nem tento. Tu tá entendendo? Tem gente assim que prefere não ir, entendeu? Assim, é a mesma coisa na vida. Então, quem tenta desenvolve. Por isso que eu acho que o valor do desenvolvimento está presente em tudo da nossa vida, entendeu? Então, que a gente realmente possa estar sempre alinhado, né? Esses valores, assim, esses 3 principalmente, que são os que eu trago comigo, né? Assim, e que realmente, como ela perguntou, né? Os valores filosóficos e o jiu-jitsu que a gente ensina na Gracie Barra é um jiu-jitsu completo, com filosofia, defesa pessoal, jiu-jitsu esportivo, entendeu? E sempre conservando ali aqueles princípios que a gente
acabou de falar, né? Que está ali no valor da integridade, a irmandade, de uns ajudarem os outros, né? Porque sozinho você pode até chegar mais rápido, mas junto você chega muito mais longe, entendeu? É muito mais forte um time, uma equipe, entendeu? Várias pessoas pensando em um mesmo sentido, aquilo fica uma força grandiosa, né? Enorme. Então é mais ou menos pensando nisso que eu tirei esses três valores filosóficos para que a gente possa estar evoluindo sempre. Essa questão de irmandade, são tipo equipes? Tem várias irmandades dentro da Academia Gracie Barra, daqui da Colônia? Não, A questão das faixas, como elas funcionam? Quais são as cores? Como é a evolução? É por tempo? É por luta, campeonato? é o seguinte, tem um sistema de graduação estabelecido pela IBJJF, Federação Internacional de Jiu-Jitsu, certo? E esse sistema de faixa, ele se divide até 16 anos, são 11 faixas, e depois de 16 anos, tá certo? Que são 5 faixas, certo? Então, vamos lá. Sistema de graduação para menores de 16 anos. Eles começam a treinar, vamos supor que ele comece a treinar com 3 anos de idade. Então, 3 e 4 anos, tá certo? Vai ser branca, cinza com branco, cinza com preto. Aí depois ele vai passar para amarela com branco, amarela com preto. Depois laranja com branco, laranja e laranja com preto. Depois verde com branco, verde, lisa e verde com preto. A partir desse tempo, quando ele completa 16 anos, automaticamente ele já vai para a graduação de adulto. Aí ele volta para a faixa azul, a segunda faixa dos adultos, entendeu? Lógico que vai ser um adulto, ele vai ser um adolescente juvenil, né, que é 16 anos, com muitos anos de jiu-jitsu, né, bem experiente. A gente diz que é um faixa preta disfarçado, né? Porque se ele começar aos 3, esse tempo de prática, ele chega muito mais, vamos dizer assim, ele vai somar muito mais experiências, entendeu? Do que uma pessoa que vai ter só um ano de faixa, tá entendendo? Então, essas graduações, antigamente, as crianças passavam 3 anos em cada faixa. Por isso que eles subdividiram as faixas. Por exemplo, a cinza. Cinza com branco, cinza e cinza com preto. Então, é uma faixa para cada ano. Por quê? Porque acaba desmotivando. Então, de forma pedagógica, a IBJJF conseguiu subdividir as faixas, né? Criando um estímulo para que realmente eles possam ter aquele senso evolutivo, entendeu? Assim, que está evoluindo. Não parar numa faixa e passar 3 anos numa faixa. Entendeu? Isso é bem conservador. Isso. E eles têm 11 graus em cada faixa.
eles ganham 1 grau por mês, né? 4 graus brancos, né? A não ser na faixa branca, que são 5 graus, isso falando de kids, né? Então são 5 graus na faixa branca, aí vai ser 4 graus brancos e um vermelho. Aí ele vai para a primeira faixa dele, que é a cinza com branco. Aí vai ter 4 graus brancos, 4 graus vermelho e 3 graus pretos. Uma fitinha, toda faixa ela tem uma ponteira preta, a não ser os faixas pretas. Os faixas pretas, eles têm uma ponteira vermelha. E os instrutores, na hora que estiver instruindo, se ele for um faixa roxa, um faixa marrom, eles vão botar essa faixa com a ponteira vermelha para diferenciar dos outros alunos e mostrar que ali ele está conduzindo ou auxiliando aquela aula. Entendeu? Então, essa faixa é mais de identificação. Já o faixa preta, ele automaticamente, quando pega a faixa preta, vem uma ponteira vermelha. E depois vem nessa ponteira vermelha, depois de 1 ano de faixa preta, ele tem 2 ponteirinhas brancas no final dessa ponteira vermelha, entendeu? Onde os graus vai ficar colocado entre elas. Aí com 3 anos ele pega o primeiro grau, aliás, você passa 30 anos na faixa preta, né? Agora vamos lá para o graduação adulto, né? É muita coisa, mas vou tentar ser breve. Faixa branca, 4 graus. Foi. Azul, 4 graus. Faixa branca, 1 ano de treino. Faixa azul, 2 anos de treino. Certo? Então, tem o tempo mínimo de grau para grau. Entendeu? Na azul, são 5 meses a cada grau. Vai totalizar 2 anos. A roxa, 3, 4, 4, 4. 1 ano e meio. Marrom, mesma coisa. Preto, 30 anos para poder passar para a faixa coral. 30 anos só de faixa preta, não é 30 anos de jiu-jitsu. 30 anos só de faixa preta para você obter aqueles 7 graus que eu te falei, entendeu? E passar para a faixa seguinte, que é a faixa coral. Depois vem a vermelho com branco, que é o 8º grau, que é depois, se eu não me engano, de 7 anos a 10, aí não lembro porque é muita coisa. E depois de 10 anos a faixa vermelha. Tem alguém no mundo com Uma esse? faixa vermelha tem. Caramba. São poucos, mas tem. Quantos anos geralmente deve levar para chegar à faixa vermelha? Aí pegou. Mas é só fazer as contas aqui. 30 anos a faixa preta para chegar na faixa coral. Certo? 31 anos, para ser mais preciso. Aí depois, aí é onde eu não estou me lembrando da faixa coral para a faixa vermelho com branco, do 7º grau para o 8º, se é 10 anos ou se é 7 anos. Mas eu sei que dá do 8º grau para o 9º, 10 anos. Isso aí é certeza. Aí tem o 10º grau, que só alguns membros da família Grace tiveram, que é o grau imortalizado, que chamam. Entendeu? Que foram os precursores. Entendeu? E só eles têm o 10º grau. Tipo uma homenagem que fizeram. Bom, eu vi nas redes sociais da Água de Barra que vocês também trabalham com pessoas com deficiência. Como é feita essa inclusão? Não é uma coisa, é um desafio, né? Porque quando se fala de inclusão, a gente tem que estar se trabalhando o tempo todo, né? Acompanhando, né? Porque não é uma coisa tão simples, tem que ter muita responsabilidade, é uma coisa onde você tem que estudar, né? Se aprofundar, né? Dependendo da síndrome, do que quer que seja, né? E a gente trabalha muito essa parte de incluir as pessoas, né? Mas sempre aberto a também estar onde eu vou para o valor, né? Do desenvolvimento. Né?
Porque quando a gente fala jiu-jitsu para todos, não é uma tarefa fácil quando eu falo, pego uma faixa etária, pego pessoas já habilidosas, que já têm uma consciência corporal, mas quando eu pego pessoas, às vezes, que nunca fizeram esportes, são obesas, entendeu? Tá entendendo? Aquelas pessoas, às vezes, foram excluídas de alguns ciclos sociais, modalidades esportivas, entendeu? Sem falar das síndromes, né? Algumas síndromes. E hoje lá na escola eu agradeço muito, né, por ter essa oportunidade de inclusão, de pelo menos tentar, entendeu? Incluir o máximo de pessoas possíveis no tatame e fazer que por meio do jiu-jitsu ela consiga os objetivos e consiga se tornar uma pessoa mais, vamos dizer, confiante, uma pessoa por meio do jiu-jitsu ela possa conseguir, tá certo? Conquistar seus objetivos, suas realizações, independente de gênero, de classe, de síndrome A, síndrome B. Então a gente faz um trabalho muito profissional e dedicado, né? E dedicado, entendeu? Tem desafios. A gente hoje tem pessoas autistas, a gente tem amputados, né? E a gente também abraça a causa também por exemplo, hoje eu vejo a mulher como uma inclusão também nas lutas, entendeu? A maioria dos praticantes, a grande maioria são do gênero masculino. E lá na escola a gente está conseguindo ter um número significativo de mulheres em comparação, né, às outras escolas e até mesmo de outras modalidades de luta, né? Então a gente está bem otimista em conseguir mais pessoas, tá certo? De algumas síndromes, TDA, TDAH, entendeu? Autismo, entendeu? Então a gente trabalhou também com algumas pessoas que, por exemplo, às vezes também desenvolveram alguns transtornos, entendeu? Psicológicos ou por traumas. Então, o jiu-jitsu ajuda muito essas pessoas, entendeu? Então, a gente está sempre batalhando para trabalhar essa inclusão. E a forma que a gente faz é o que eu disse, buscar estudos, orientação profissional, entendeu? Não é só pegar e botar lá no tatame, não. Tem que estudar o que é que aquela pessoa tem, até onde eu posso ir. É uma coisa de muita responsabilidade, entendeu? É muito fácil hoje falar de inclusão, né? E botar nas redes sociais, sem imaginar a responsabilidade que isso tem, entendeu? Então, é uma coisa que eu levo muito comigo, é justamente essa preocupação da gente se orientar, tá entendendo? De buscar conhecimento na área daquela possível inclusão, algum tipo de síndrome, seja qual for, entendeu? Para que a gente realmente possa, do jeito que eu falei no começo aqui, um momento seguro e agradável para as pessoas que estão praticando, entendeu? Há metodologias específicas para ajudar essas pessoas? E na questão dos campeonatos também, elas têm categorias específicas? Para jiu-jitsu, né? E ele abrange tudo isso, né? Autistas, amputados, entendeu? Então tem várias categorias subdivididas. Eu confesso que eu não tenho tanto conhecimento, mas tem um aluno meu que tem. Ele é amputado, entendeu? E ele por representar essa classe, ele é advogado também, é o Jackson Ribeiro, e ele também já lutou vários campeonatos convencionais, no caso ele já lutou, né? Ele não tem uma perna, e ele já lutou com pessoas que têm as duas pernas, entendeu? Um campeonato que a gente chama convencional. E foi campeão, entendeu? Outros, mas o mais importante é aquela coisa que eu falei, né? Quem tenta desenvolve, o valor do desenvolvimento. Quem tenta já não é a mesma pessoa antes de tentar, né? Ela já cresceu.
Então, baseado nisso, né, essa modalidade, que é o para-jiu-jitsu, ela abrange tudo isso. E ela subdivide as categorias de acordo com cada síndrome, se é amputado o membro superior, se é amputado os dois, aí eles dividem essas categorias e tentam deixar o mais justo possível as disputas, entendeu? Sim. Na questão das competições, como é o preparamento, a preparação? A preparação é uma coisa que eu sou apaixonado, né, pelo processo. Tudo que você vai fazer na vida, né, em busca de algo, é um conselho que eu dou a todos, né? Ame o processo que vai te levar aquilo lá. Então, não é uma coisa fácil. Você abdicar de prazeres, né? Às vezes você diz, poxa, eu tenho uma vida legal, né? Mas o que é legal para você? São alegrias momentâneas que vai te enchendo de dopamina e você pega e daqui a pouco quer ter outra alegria daquela para ter outro pico de dopamina para aí aquilo vai gerando ansiedade e a sociedade está tudo assim, né? Outro quer através das circunstâncias da vida poder crescer, né? Que eu chamo de processo. Por exemplo, não é chegar no topo e mostrar que venceu. Certo? É mostrar que a escalada te fortaleceu. Entendeu? E na escalada vai ter neve, tu vai escorregar, vai machucar teu joelho, tu tá entendendo? Então, a preparação para um campeonato tem a ver com tudo isso que eu falei agora, né? Fazendo uma metáfora, lógico. Mas aí você tem que fazer preparação física, você tem que se alimentar bem, dependendo do seu peso, tá entendendo? Você vai ter que cortar peso ou manter seu peso, que também não é tarefa fácil, pelo gasto calórico que tem, depende do metabolismo da pessoa. Então, tipo, vamos dizer assim, expedientes de treino, tá entendendo? Você vai ter que realmente fazer sessões de treino, de manhã jiu-jitsu, de noite preparação física, à tarde estudar vídeo de seus adversários, possíveis adversários, estudar técnica que você pode aprimorar, entendeu? Então tem todos esses parâmetros dentro de um processo de preparação. Sem falar a parte mental, que é tudo isso que eu estou falando. Você tem uma mentalidade de desenvolvimento, não aquela mentalidade fixa de perder e ganhar, eu perco, tu ganha, entendeu? E trabalhar pensando a longo prazo, né? Porque realmente tem aqueles talentosos que todo mundo quer ser, né? Mas de 1000 nasce um, né? Aquelas pessoas que têm talento e trabalham duro, né? Porque tem pessoas que têm talento e quando identifica aquele talento tu fica meio sem querer muito o processo, fica mais buscando coisas confortáveis, entendeu? Então, o que eu estou falando aqui é o processo de preparação, né, para as lutas, né? E é uma coisa que você tem que estar trabalhando de um nível que quando você chega na competição é como se você desse 110% na preparação, 120, 130 para quando chega lá, quando você lidar com o ambiente, você vai começar ali a, a dar 100%, né? Treina 130, uma compensação ali com adrenalina e etc. E isso a longo prazo você vai se familiarizando com aquilo, né? Independente de resultado, volta para a academia, processo de novo. Tem que amar o processo. Independente de resultado, ganhou, volta, faz tudo que tu fazia antes e algo mais. Perdeu, identifica o que é que você pode melhorar, volta para a academia, faz tudo de novo. Aí tá tudo, né? Isso aí tá tudo sincronizado, né? Ali, como eu te falei, né? Treino, sessões de treinos, né? Com preparação física, fisioterapia, né? Porque às vezes o corpo, principalmente quando um atleta que nem o veterano, entendeu? Aí tem lesão, cirurgia às vezes, algumas vezes precisa, entendeu? Depende da lesão, entendeu? Até mesmo pela parte preventiva também. Então tudo isso faz parte da preparação do atleta, entendeu? Preparação física, que é
treinos físicos, né? Treinos de jiu-jitsu, da modalidade, de forma específica, alimentação, nutricionista, a parte mental, né? E também ali a parte da fisioterapia, que é a parte tanto de prevenção como de recuperação, se houver alguma lesão. O senhor participa de muitas competições, pelo que eu tô vendo. Como é que o senhor lida com as derrotas? É uma oportunidade de desenvolvimento, né? E às vezes na derrota tem coisas que você só aprende na adversidade, né? Então eu costumo dizer que jiu-jitsu é vida, né? Jiu-jitsu tem muito a ver com a vida, né? Hoje você tem aquela coisa, nem todo dia, né? E é uma busca constante, né? Todo mundo acha que a felicidade é uma coisa plena. Não, mas você conseguiu hoje, está feliz, amanhã você já acorda, já tem que estar, né? Então, as derrotas, às vezes, são a chave das próximas vitórias. Tem coisa que você só aprende na derrota, você só aprende na adversidade. E tudo que acontece na sua vida é porque tu tem que passar por aquilo, assim é uma coisa que eu levo comigo. Tu tem que passar por aquilo para tu aprender algo. Por exemplo, se eu tenho me decepcionei com um amigo meu, né, isso tudo é as lições imensuráveis que o tatame me traz, entendeu? Assim, que o convívio, o dia a dia ali com as situações. Então, o que é que acontece? Essas, o, essa questão da adversidade, né? E de acontecer uma coisa com você, uma pessoa pegou e lhe desapontou, pessoa que você gosta muito. E se não fosse ela, ia ser outra pessoa. A pessoa pegou e te passou a perna, pediu uma grana emprestada, tá entendendo? E tu só tem aquela grana, e como era muito teu amigo, tu pegou e pá, ele pegou e tá nem aí pra tu, ou ela, entendeu? Tava nem aí pra tu. Se não fosse ela, seria outra pessoa. Tu tinha que passar por aquilo, alguém tinha que pagar teu dinheiro e tá entendendo? Para tu aprender algo com aquilo. Aí as pessoas ficam, às vezes, né, pegam uma coisa e potencializa assim, fica, tu tá entendendo? E as derrotas são a mesma coisa, entendeu? Assim eu acho. Às vezes, em vez de abrir para você a visão mais abrangente de que você pode melhorar em algo, ela lhe trava, lhe mobiliza, né? Prende, entendeu? Assim, lhe prende. Você fica com medo de dar passos, com medo de avançar, porque o medo de perder vai sempre tirar a vontade de ganhar, entendeu? Então, é mais ou menos por aí que eu acho, entendeu? Eu lido com a derrota como algo, tipo assim, eu sei que eu tenho o direito de não ficar satisfeito com o resultado, mas eu tenho que ver aquilo como uma coisa positiva, como uma coisa que eu posso melhorar algo em mim. Aí fica tudo mais leve, você vive melhor, entendeu? Independente do que aconteça, você vai estar sempre evoluindo. De uma maneira confortável ou desconfortável. Mas o jiu-jitsu ensina muito, conforto no desconforto. Entendeu? Isso é uma das maiores lições também que o jiu-jitsu traz. Né? Eu acho que a maior é o autoconhecimento. Você se conhecendo, tem como você fazer essas outras coisas, tá certo? Provenientes aí de circunstâncias que a vida vai proporcionar para você. Para gente encerrar, eu gostaria que você dissesse para o pessoal que conselho você daria para quem quer começar a praticar o jiu-jitsu? Comece antes, quanto antes possível. Por quê? Depois que você começar, você vai dizer, rapaz, eu devia ter começado antes. Então, eu escuto muito isso, de alunos que começam a treinar depois dos 30, 40, entendeu? Pô, se eu soubesse disso, eu tinha treinado desde criança, entendeu? Por exemplo, comecei a treinar, comecei o meu contato com as artes marciais, né? Antes da minha mãe deixar, né? Como falei no começo, foi de 13 anos. Com 15, eu consegui convencê-la, né? 2 anos ali no pé dela, eu consegui convencê-la. Mas por mim, eu tinha aprendido igual meus filhos. Assim, meu primeiro filho começou a ir para o tatame com 3 anos. Né? O segundo, com 45 dias, já tava pela academia. Né? Então, eu acho que quanto antes, melhor. Certo? Porque toda pessoa que começa a treinar faz, se eu soubesse, eu tinha começado antes.
entendeu? Quando começa a sentir os benefícios que o jiu-jitsu traz, né? E fica uma coisa viciante, sabe? Porque você entra no tatame e consegue enxergar que você está saindo melhor do que entrou. Então aquilo fica, poxa, eu estou desenvolvendo, poxa, eu estou, entendeu? Haverá fase de turbulência? Vai ter, entendeu? Mas aí, se for na Gracie Barra, a gente vai ter uma equipe preparada para identificar, pô, você está nessa zona de turbulência aqui, tem a zona de turbulência na faixa branca, tem a zona de turbulência na faixa azul, na faixa roxa e assim vai. E sabendo que tudo é fase, entendeu? Mas resumindo, quanto antes vocês começarem a treinar, melhor. Se os pais quiserem uma coisa que estimula o desenvolvimento das crianças, completou 3 anos, leva lá para Gracie Barra com a Abinal, entendeu? Porque vai, com certeza, ajudar o desenvolvimento daquela criança, entendeu? A parte cognitiva, a parte motora, tá certo? E a parte psicológica também. Então a gente se vê como uma parte, a gente vê como uma extensão educacional da família, da escola, entendeu? Então a gente opera como se fosse uma pirâmide, uma base educacional correlacionados, tá certo? À educação da escola e à educação de casa, entendeu? Então a gente está ali para somar e na formação de cidadãos de excelência, entendeu? Então é isso aí. Queríamos agradecer a sua presença aqui, mestre. A gente preparou Pô, um que legal. presentinho. E eu tenho um móvel lá em casa que eu coleciono. Vocês adivinharam, hein? Eu coleciono caneca. Tá certo? Tenho várias assim e achei da hora essa daqui. Então é isso, pessoal. Ficamos por aqui.